Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: desemprego em queda. Queda de desocupação no trimestre encerrado em outubro foi de 6,2%, a menor desde 2012. Números são do IBGE, que também aponta crescimento no total da população empregada. Lorena Pacheco. A população desocupada é de 6.800.000 pessoas. Foi o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Você vai ouvir também 10 bilhões para melhorar a mobilidade urbana da maior cidade do país. São Paulo vai receber recursos do PAC para investimentos em obras viárias, trem, metrô e ônibus elétricos. Jéssica Gonçalves. O contrato também prevê que 3 bilhões de reais serão investidos no trem Intercidades, que vai conectar São Paulo a Campinas em um trajeto de média velocidade. E ainda, energia mais barata. Bandeira tarifária volta a ficar verde em dezembro. Decisão significa o fim de cobrança adicional na conta de luz, porque a produção de energia elétrica melhorou. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre encerrado em outubro. Este é o menor índice registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, desde o início da série histórica em 2012. São mais de 103 milhões de trabalhadores ocupados, sendo 39 milhões com carteira assinada. Números também recordes, os dados são do IBGE. O desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre entre agosto e outubro. O recuo foi de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, entre maio e julho, quando a taxa chegou a 6,8%. No mesmo período de 2023, a desocupação atingiu 7,6% da população em idade apta a trabalhar, que é a partir dos 14 anos. A população desocupada é de 6.800.000 pessoas. Foi o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Os números da PNAD contínua apontam também 103.600.000 pessoas empregadas, 1,5% a mais no trimestre, também novo recorde na série histórica. Fabiana da Silva estava sem trabalho e deixou currículo em algumas lojas de Brasília. Hoje trabalha em um shopping e fala das vantagens do emprego formal. Trabalhar fichada, né? Pagar assim, tudo me pagar certinho, né? Pagar o INSS, né? Ter direito ao INSS. Entre os empregados com carteira assinada, o número absoluto de profissionais chegou a 39 milhões, um aumento de 1,2%, o que representa 479 mil pessoas que começaram a trabalhar em relação ao trimestre anterior. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, explica onde foram distribuídas as vagas. Principalmente em atividades nesse trimestre, mais especificamente como a indústria, a construção e os serviços prestados às famílias, né? Serviços pessoais, serviços recreativos. O rendimento real habitual de todos os trabalhos se manteve estável entre agosto e setembro, na casa dos R$ 3.200. No mesmo período do ano passado, o valor era de R$ 3.133. Reportagem Lorena Pacheco. E os bons números do emprego também foram destacados hoje pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Ele comentou os resultados que vêm sendo alcançados pelo governo na economia, mas pontuou a importância do ajuste fiscal apresentado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para os próximos passos. O pacote de medidas apresentado prevê ações em diversas áreas, exceto saúde e educação, para reduzir as despesas do governo e manter o orçamento público dentro das regras fiscais. Segundo o ministro Paulo Pimenta, essas ações serão importantes para garantir a estabilidade na economia e investimentos no país. O Brasil está no rumo certo, o país está crescendo, gerando empregos, a inflação sob controle, mas nós precisamos avançar mais, garantir a queda dos juros, garantir que o dólar venha para um patamar adequado para que não se reflita no custo dos alimentos, no custo dos combustíveis, e para isso é preciso equilíbrio fiscal. Nós estamos apresentando uma proposta que em 2 anos
vai reduzir em 70 bilhões de reais as despesas do governo federal, garantindo este equilíbrio. Junto com um pacote de medidas para a redução de despesas, o governo federal também anunciou a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. Segundo o ministro Paulo Pimenta, para garantir esse benefício, as pessoas que ganham mais de 50 mil por mês vão pagar mais imposto. Com esta medida, nós queremos beneficiar 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Pessoas que vão ter uma sobra de um pouquinho mais de dinheiro para gastar no mercado, para melhorarem a sua vida, para poder ter a oportunidade de oferecer uma vida um pouco melhor para a sua família. Em contrapartida, nós temos um universo pequeno de pouco mais de 100 mil pessoas. Não servidores públicos, porque esses já pagam imposto de renda retido na fonte. Não trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, mas alguns segmentos da sociedade brasileira que vivem de lucros, de bônus e dividendos e que não pagam nenhum centavo de imposto de renda. A mobilidade urbana em São Paulo vai receber investimentos que ultrapassam os 10 bilhões de reais. A ampliação do metrô vai receber a maior parte dos recursos, 6 bilhões. Mas o contrato firmado pelo governo federal com a prefeitura e o governo do estado também prevê investimentos do PAC na reforma do Rodoanel, a compra de 1.300 ônibus elétricos e um trem de média velocidade para ligação com Campinas. Melhorias que vão impactar positivamente a vida de quem se desloca diariamente pela maior cidade do país, usando o transporte público. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Lula, que acompanhou o anúncio dos investimentos. O contrato de financiamento do BNDES para obras de infraestrutura na cidade de São Paulo inclui a expansão do metrô, o trecho norte do Rodoanel, o trem que ligará São Paulo a Campinas e a aquisição de ônibus elétricos. O projeto faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e contará com investimento de mais de 10 bilhões e meio de reais do governo federal. A maior parte do investimento, 6 bilhões de reais, será destinada à ampliação da linha 2 do metrô. O projeto prevê uma extensão de 8 quilômetros e 8 novas estações e a compra de 44 novos trens fabricados no Brasil. A medida deve beneficiar 1.200.000 pessoas por dia e a conclusão está prevista para 2028. O financiamento também inclui cerca de 1.3 bilhões de reais para finalizar o trecho norte do Rodoanel. A obra vai desviar 30 mil caminhões e 50 mil veículos da Marginal Tietê todos os dias. E com o apoio do BNDES, a Prefeitura de São Paulo vai adquirir 1.300 ônibus elétricos de fabricação nacional, com investimento de 2 bilhões e meio de reais, como explicou o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Isso significa qualidade de vida, conforto. Nós vamos retirar emissões no valor de 2,7 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que essa modernidade também chegará a outros estados e prefeituras por meio do PAC. São 2.500 ônibus elétricos que estão sendo contratados por estados e municípios brasileiros. Numa clara determinação do país, dos estados e dos municípios, de avançar rapidamente na eletromobilidade. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o impacto positivo dos investimentos na mobilidade urbana e ressaltou o alinhamento com as metas do novo PAC. Destacar a importância desses convênios, desses financiamentos. A cidade de São Paulo, cidade tamanho de país, com mais de 10,5 milhões de habitantes, o ônibus elétrico, E vem ao encontro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e da NIB, da Nova Indústria Brasil. O contrato também prevê que outros 3 bilhões de reais serão investidos no trem Intercidades, que vai conectar São Paulo a Campinas em um trajeto de média velocidade. Com 101 quilômetros de extensão, o serviço deve atender 15 milhões de pessoas e gerar mais de 10 mil empregos. Reportagem Jéssica Gonçalves. E
E foi entregue hoje mais uma etapa de obras do aeroporto de São Luís, no Maranhão, o segundo maior da região Nordeste. O terminal de passageiros foi aumentado, garantindo maior conforto e acessibilidade aos usuários. A nova infraestrutura também deve inaugurar mais voos na região, inclusive internacionais, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Bom, e os investimentos nessas obras somaram 117 milhões de reais. Mais de 1.300.000 passageiros já utilizaram o aeroporto de São Luís este ano. Com esse aeroporto agora, nós ampliamos a capacidade do terminal de 900 metros quadrados para mais de 1.500 metros quadrados, 3 fingers reestruturados, toda a parte de embarque, ela pronta para poder receber bem a população aqui do estado. E um dado importante, isso vai cada vez mais estimular o crescimento do setor da aviação no estado, com novos voos vindo para São Luís, com novos voos internacionais que a gente vai trabalhar ao longo do ano de 2025. Só em outubro, mais de 130 mil turistas passaram pelo terminal, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Conta de luz mais barata. A bandeira tarifária voltará a ser verde no mês de dezembro, ou seja, não vai ter aumento no custo da energia. O anúncio foi feito hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, nas últimas semanas, o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia elétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termoelétricas, que são acionadas mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos. A bandeira ficou verde em abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1 em setembro, vermelha, patamar 2 em outubro e amarela em novembro. Com o sistema de bandeiras criado em 2015, o consumidor tem como conhecer previamente as condições e o custo da geração no país. E assim tem a oportunidade de fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema. 500 milhões de reais serão investidos na implementação de 46 mil cisternas para consumo humano no semiárido brasileiro. Além disso, serão implementadas 4 mil cisternas para a produção de alimentos e a recuperação de 2.500 cisternas existentes. O chamamento público do programa Cisternas foi feito hoje em Aracaju, Sergipe. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou que o programa Cisternas tem como objetivo ampliar o acesso à água em regiões de escassez hídrica. A cisterna é uma tecnologia social que permite chegar com água boa, água de qualidade, coletada a partir da chuva e garante a condição da gente alcançar famílias que moram em locais que não têm alternativa de água de subsolo, a água muitas vezes é ferrosa, é salinizada ou não tem alternativa de uma adutora, e esse é um caminho simples, porque a própria comunidade faz a manutenção. Pescadores artesanais que vivem em cidades atingidas pela seca na região norte vão receber um auxílio do governo. Para isso, precisam fazer parte da lista de atendidos pelo seguro-defeso. O benefício é pago ao pescador no período em que não pode realizar suas atividades durante a época de reprodução dos peixes. A ideia é compensar a perda que esses trabalhadores tiverem depois desse longo período de estiagem. Mais 115 mil pescadores da região norte, atingidos pela seca, vão receber um auxílio no valor de 2 salários mínimos. A falta de chuvas, que atinge esta área, em especial a região amazônica, obriga diversas cidades a enfrentar longos períodos de estiagem, com efeitos diretos na economia pesqueira artesanal. Em outubro, essa ajuda já tinha sido liberada para cerca de 100 mil pescadores. Agora, 60 novos municípios que estão em situação de emergência decorrentes de seca ou estiagem reconhecida pelo governo federal foram incluídos. Para ter direito aos R$ 2.824, o pescador deve ser beneficiário do seguro-defeso. O pagamento será feito em uma única parcela e depositado diretamente na conta do beneficiário ou em uma conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal.
Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. E o Ministério da Pesca e Aquicultura disponibilizou a lista dos trabalhadores que precisam atualizar o registro profissional. São mais de 192 mil pescadores nessa situação. O pescador que não fizer o recadastramento até o fim do ano terá sua licença cancelada e só vai poder pedir novamente o documento após 6 meses do cancelamento. A lista está disponível no portal gov.br/MPA. Vou repetir, gov.br/MPA. E o recadastramento é feito por meio do sistema Pesque Brasil no portal gov.br. O Brasil vai receber até o fim de dezembro 1.800.000 unidades de insulina para garantir o abastecimento do SUS. Um acordo foi assinado pelo Ministério da Saúde para antecipar a entrega do produto. Com isso, 93% do volume contratado de canetas de insulina serão entregues até dezembro, enquanto a previsão inicial era de 50% esse ano. O remédio ajuda no tratamento contra o diabetes, uma doença silenciosa que pode não apresentar sintomas nos estágios iniciais. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que o Brasil tenha cerca de 20 milhões de pessoas vivendo com essa condição. E vamos saber mais informações sobre a doença, combate e tratamento na reportagem de Luciana Colares de Holanda. A causa do diabetes é a produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicemia, que é o açúcar no sangue. Essa grande quantidade de açúcar circulando pelo corpo pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, se não tratado, o diabetes pode levar à morte, como alerta a médica endocrinologista Alexandra Rubin. Ao diagnóstico, elas já podem apresentar complicações, a retinopatia diabética, que é o acometimento da visão, a nefropatia diabética, que o indivíduo pode precisar de hemodiálise, a neuropatia diabética, que é aquela condição que acomete os membros inferiores. Então, esse indivíduo ele pode apresentar úlceras, ele pode sofrer alguma amputação de membro inferior. Então, é uma condição grave que pode impactar muito na qualidade de vida. O diabetes possui diversos tipos diferentes. Os mais comuns são tipo 1, que via de regra é hereditária e concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. O tratamento exige o uso diário de insulina. O tipo 2, quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Ocorre em 90% dos diabéticos. E gestacional, que ocorre temporariamente durante a gravidez. Mas é possível prevenir alguns tipos de diabetes e a melhor forma é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. O SUS garante todo o tratamento que inclui diversas especialidades, do diagnóstico até a medicação, que pode ser retirada de graça no programa Farmácia Popular. O diabético é assistido integralmente, como detalha a coordenadora geral de prevenção às condições crônicas na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, Aline Lima Xavier. No caso dos pacientes que têm diabetes tipo 1, é a insulinoterapia para evitar complicações e os pacientes com diabetes tipo 2, o tratamento inclui também ações voltadas para o autocuidado e controle também dos fatores de risco e também um tratamento medicamentoso. Daniele Figueiredo, de Brasília, descobriu que tem a doença há pouco mais de um ano, num exame de rotina. Desde então, a professora controla o diabetes sem gastar nada. Tive todo o acompanhamento com a endócrino, psicóloga, nutricionista e o medicamento foi totalmente gratuito pelo SUS. Com o aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência
o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento. Fique atento. Os principais sintomas do diabetes são fome e sede excessivas e vontade de urinar várias vezes ao dia, além de perda de peso, fraqueza e fadiga. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o Ministério da Saúde vai receber mais de 8 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O montante é suficiente para manter os estoques abastecidos por até 6 meses. As entregas devem ocorrer na primeira quinzena de dezembro. Cultura para todos e em todo o país. Por meio da Lei Rouanet, o governo oferece incentivos fiscais a empresas privadas como forma de estimular o setor. E para democratizar o acesso aos recursos, o governo anunciou 2 programas esta semana. O Rouanet Nordeste, que vai injetar 50 milhões de reais em iniciativas culturais na região. E o Rouanet da Juventude, que vai investir 6 milhões de reais na formação cultural dos jovens brasileiros. O programa Rouanet Nordeste vai destinar 50 milhões de reais a projetos culturais de 9 estados da região, priorizando pequenos municípios e aqueles que ainda não foram beneficiados pela Lei Rouanet. A iniciativa é fundamental para levar recursos às regiões que, historicamente, têm sido menos beneficiadas pela Lei Rouanet, como explicou a ministra da Cultura, Margarete Menezes. 3,11% do produto interno bruto do Brasil é gerado pela economia criativa das indústrias culturais, mas só que só beneficiava uma parte, né, que é mais o Sudeste, especialmente os estados do Rio e São Paulo. A gente quer uma política que atenda a todos. Outra novidade é o investimento de 6 milhões de reais na formação cultural dos jovens brasileiros. É o programa Rouanet da Juventude, uma parceria do Ministério da Cultura com o grupo Shell Brasil. O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Nilton Menezes, afirmou que é mais uma iniciativa para democratizar o investimento cultural. A gente amplia essa nacionalização dos recursos da Lei Rouanet, levando o recurso para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e dessa vez para a juventude brasileira. A formação dessa juventude para a gente criar novos agentes culturais e ter um futuro promissor na cultura brasileira. O programa Rouanet da Juventude tem como meta a capacitação de pelo menos 5 mil jovens por meio de oficinas de elaboração de projetos culturais, além de impulsionar o empreendedorismo de jovens nesse setor econômico. O artista visual Ramon Phantom, de Lusiânia, em Goiás, acredita que é uma oportunidade para manter-se no mercado cultural. Vai fazer com que a gente compreenda os caminhos que pode seguir, né, e ter acesso a recursos, a editais e outras coisas, para que a gente possa cada vez mais continuar produzindo e viver, né, de fato disso, porque muitas vezes a gente fazia eventos, principalmente aqui na região, tirando do próprio bolso. Os 2 programas terão início em 2025 e abrangem diferentes linguagens culturais, como artes cênicas, artes visuais, audiovisual, música e literatura. São desdobramentos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, que em 33 anos já viabilizou a execução de mais de 60 mil projetos culturais e gerou um impacto na economia brasileira estimado em 326 bilhões de reais. Na prática, funciona assim. A cada R$1 investido via Lei Rouanet, retorna R$1,80 em impostos e R$5,90 em movimentação econômica em outros setores impactados. Em 2024, foram mais de 19 mil propostas inscritas. De acordo com o Ministério da Cultura, um aumento de 40,2% em relação ao ano anterior. Reportagem Graciele Bittencourt. Neste fim de semana será testado o novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional. A ferramenta encaminha avisos de emergência para pessoas localizadas em áreas com risco iminente. Amanhã, a demonstração será feita em 36 municípios no Rio Grande do Sul e no domingo em Belo Horizonte, Minas Gerais. A ferramenta será disponibilizada para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste até o final de 2024. O projeto será levado a todo o país em 2025. O alerta se sobrepõe no celular a qualquer outra função que estiver sendo utilizada quando for enviado. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal divulga cronograma da audiência pública sobre relação de emprego entre motoristas e plataformas digitais. Superior Tribunal de Justiça tranca inquérito que apurava suposta discriminação em show de comediante. Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a autoescola a indenizar instrutor baleado em assalto. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal divulga cronograma da audiência pública sobre relação de emprego entre motoristas e plataformas digitais. No dia 9, a audiência será de manhã e à tarde. No dia 10, a previsão é de que ocorra apenas no período matutino. Fernanda Porto. O ministro Edson Fachin foi quem convocou o evento em razão de ser relator do recurso que trata do tema. A participação dos especialistas pode ser presencial ou por videoconferência. A relação de emprego entre motoristas e plataformas digitais está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal em razão de um recurso apresentado pela empresa Uber do Brasil. A plataforma contesta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a Uber e um motorista. Diante das controvérsias, o ministro Edson Fachin disse que é importante a realização de um debate sobre o tema. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar na próxima semana, nos dias 2 e 3 de dezembro, o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente do STF e do STJ, ministro Luiz Roberto Barroso, vai abrir o evento que tem como objetivo avaliar a estratégia nacional do Poder Judiciário, além de aprovar as metas para o próximo ano e divulgar os tribunais agraciados com o prêmio CNJ de Qualidade 2024. Durante o encontro, o Conselho Nacional de Justiça também vai apresentar o Portal Único do Judiciário e o Sistema Integra, para acompanhamento da conformidade dos órgãos de justiça às resoluções aprovadas pelo CNJ. Este ano serão debatidos temas vinculados à tecnologia, à comunicação e à sustentabilidade. Ao final do evento, serão anunciadas as metas nacionais aprovadas para 2025. Superior Tribunal de Justiça tranca inquérito policial aberto para apurar se comediante teria violado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Durante a apresentação, o humorista fez piada com um cadeirante. Fátima Uchoa. A defesa requereu o trancamento do inquérito, que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Já a quinta turma do STJ atendeu ao pedido para o relator do recurso em habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O contexto de um show de comédia presume a intenção de brincar e divertir, não de discriminar. Portanto, não permite caracterizar a atitude do comediante como crime. Além disso, para o inquérito prosseguir, seriam necessárias evidências da intenção discriminatória por parte do humorista, o que não se verificou nesse caso. Instrutor baleado em aula de autoescola vai receber R$20 mil de indenização por danos morais. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. O instrutor de uma autoescola foi baleado em um assalto enquanto dava aula. Ele perdeu parte do intestino e teve que fazer tratamentos específicos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a terceira turma condenou a empresa. O colegiado avaliou que a atividade é de risco e a empregadora é responsável pela integridade dos trabalhadores, mesmo que não tenha culpa direta pelo roubo. Justiça Federal confirma a posse de 3 terras indígenas localizadas no Amazonas. A decisão seguiu o parecer do Ministério Público Federal. Júlia Costa. Por unanimidade, a Justiça negou o recurso de reintegração de posse proposto por uma pessoa que afirmava ser dona da área onde está a terra indígena Cajuíri Atravessado. No julgamento, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pelo fim do processo e fundamentou a sentença no direito originário às terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas Miranha, Cambeba e Ticuna.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco defende cortes de gastos e cautela com isenção de imposto de renda. Comissão aprova cota em terceirizadas para vítimas de violência doméstica. Lei que facilita acesso a crédito rural pelo Pronaf já está em vigor. Boa noite. Boa noite. O presidente Lula sancionou com veto uma lei que facilita o acesso de produtores rurais a empréstimos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A medida autoriza a União a ampliar em até R$500 milhões sua participação no Fundo Garantidor de Operações, cobrindo possíveis inadimplências dos produtores. Os detalhes com Alexandre Campos. Pela lei sancionada, um ato do Executivo vai definir as condições de crédito, limites da garantia a ser dada pelo fundo, renda e faturamento dos beneficiários, além de critério de participação das instituições financeiras. A partir de 2028, os recursos não utilizados ou não comprometidos serão devolvidos à União. Em seu parecer favorável ao projeto que deu origem à lei, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou que o acesso facilitado ao crédito vai permitir que produtores de base familiar custeiem sua atividade e comprem sementes e insumos, por exemplo. Permitir a inclusão dos agricultores familiares e suas cooperativas no FGO para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PRONAF é essencial para reduzir riscos e facilitar o acesso ao crédito, especialmente para pequenos produtores que enfrentam dificuldades em oferecer garantias reais. A lei também autoriza a transferência para cobertura de empréstimos no PRONAF do dinheiro do Fundo Garantidor de Operações não utilizado no programa Desenrola Brasil. No entanto, o presidente Lula vetou o trecho do projeto que exigia que esse remanejamento de recurso ocorresse por meio de crédito específico no orçamento. Agora caberá ao Congresso Nacional, em sessão conjunta, decidir se mantém ou não o veto. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto que cria um protocolo para a criação de abrigos emergenciais de refugiados no Brasil. Pelo texto, toda pessoa refugiada ou impedida de acessar sua moradia terá direito a um abrigo. Repórter Marcela Cunha. O projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, cria um protocolo nacional para abrigos emergenciais de refugiados, com diretrizes para a gestão e a organização desses abrigos. Pelo texto, toda pessoa refugiada, sem moradia ou impedida de acessar sua casa, mesmo que temporariamente, tem direito a um abrigo emergencial. A medida também inclui os chamados deslocados internos, ou seja, aqueles que perderam a casa em função de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. O relator, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, acredita que a medida vai garantir mais dignidade a quem precisou abandonar seu lar e se encontra em situação de vulnerabilidade. Já a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, lembrou da situação de imigrantes que aguardam refúgio em aeroportos brasileiros. Tem muitos refugiados vindo lá da faixa de Gaza, enfim, do Líbano, de vários países aí do mundo que ficam retidos, muitos no aeroporto de Guarulhos. E parece que é uma população enorme, né? E que ficam em condições não adequadas, né? Porque nós não temos um abrigo. O texto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. E seguiu para a Câmara o projeto que cria uma cota para mulheres vítimas de violência garantirem vagas em empresas que prestam serviços para a administração pública. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou que a proposta é essencial para contribuir para a autonomia financeira das vítimas, porque tira a vítima da dependência financeira do agressor.
Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei cria cota de 5% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social nas empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo federal. A cota passaria a existir quando da abertura de 100 ou mais postos de trabalho. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a proposta é meritória ao tirar a mulher da dependência financeira do agressor. Pela experiência como médica, 90% eu dizia, vamos prestar queixa. Doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. A versão final do texto deixa claro que não há descumprimento da norma quando as empresas, após a devida divulgação das vagas, não conseguem preenchê-las em virtude da indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para o cargo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em nota à imprensa nesta sexta-feira que o Congresso Nacional deve apoiar as medidas de cortes de gastos propostas pelo governo federal, mas salientou que iniciativas de renúncia de receitas dependem da capacidade de o Brasil crescer e gerar riquezas sem aumento de impostos. Pacheco afirmou que, em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política, sendo importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Sobre a isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 por mês, também anunciada pelo governo federal, o presidente do Senado destacou que a discussão deve ficar para 2025. Pacheco afirmou ainda que a questão da isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é uma pauta para agora e só poderá acontecer se houver condições fiscais para executar a medida. O reconhecimento da cultura cristã como manifestação da cultura nacional foi aprovado na Comissão de Educação e seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Músicas e artes cristãs poderão receber recursos de leis de incentivo à cultura, como a Lei Aldir Blanc e a Rouanet. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A proposta reconhece a cultura cristã e os eventos a ela relacionados como manifestação da cultura nacional. Entre as expressões culturais estão a música, artes cênicas, vestuário, literatura, arte visual, dança e outras manifestações que tenham a vida cristã como base. Eles poderão ser incluídos entre os segmentos atendidos por doações e patrocínios à produção cultural nacional, como lembrou o autor da matéria, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. São 3 bilhões da Lei Aldir Blanc. E esses 3 bilhões têm muitos empresários evangélicos que querem financiar a cultura gospel e que não poderiam antes desse projeto. Então, não é só a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Rouanet também será alcançada com esse projeto. O próprio autor da proposta apresentou uma emenda para alterar o termo original de cultura gospel para cultura cristã, abrangendo assim um maior número de religiões. Para o relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, a mudança foi acertada, já que, segundo o censo de 2010, cerca de 87% da população brasileira declarou-se cristã. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Na próxima segunda-feira, dia 2, a Rede Equidade promove o 3º Seminário de Direitos Humanos na Gestão Pública, Diversidade, Equidade e Inclusão. O tema central será Justiça Climática e Racial. O encontro é apoiado pelo Tribunal de Contas da União e busca promover espaço de discussão sobre estratégias para reduzir os impactos socioambientais das mudanças climáticas. A programação inclui palestras sobre racismo ambiental e 3 painéis temáticos. A Rede Equidade é um programa de cooperação técnica para implementar ações conjuntas entre diversas instituições.
O objetivo é realizar ações que buscam inclusão e diversidade na administração pública, com foco em gênero e raça. O seminário será realizado no Senado Federal a partir das 8h30. A programação completa e página de inscrição podem ser acessadas em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Líder do governo diz que medidas de ajuste fiscal podem ser votadas ainda este ano. Projeto que cria Política Nacional de Economia Solidária segue para sanção. Câmara inclui nome da escritora Carolina de Jesus entre os heróis da pátria. Boa noite. Os deputados aprovaram a inclusão do nome da escritora Carolina de Jesus no livro dos heróis e heroínas da pátria. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que inscreve o nome da escritora Carolina Maria de Jesus no livro dos heróis e heroínas da pátria. Carolina Maria de Jesus morreu em 1977, aos 63 anos, depois de ter vivido grande parte de sua vida na favela do Canindé, na zona central da cidade de São Paulo, onde criou 3 filhos como catadora de papéis. O primeiro livro dela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído para mais de 40 países. Vendeu cerca de 10 mil exemplares em apenas uma semana e se tornou um clássico instantâneo, objeto de estudos e pesquisas acadêmicas até hoje. O livro foi baseado em diários que ela mantinha, apesar de ter tido apenas 2 anos de estudos. Nela, ela conta o sofrimento e as angústias dos habitantes da favela, principalmente a luta pela sobrevivência e a ameaça permanente da fome. O projeto foi apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Mas no plenário foi criticado por deputados da oposição, que apontaram o que chamaram de banalização da homenagem. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Nunca li a obra, mas deve ser uma obra de fato interessante, né? Vou procurar ler, conhecer. Agora, na minha opinião, eu acho que é banalizar. Trata-se de heróis e heroínas da pátria. Eu acredito primeiro que não é a cor da pele, né? Que vai definir se é ou não uma heroína ou um herói da pátria. O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrade e Silva, Getúlio Vargas, Marechal Rondon, Machado de Assis, entre outros. A inclusão de Carolina Maria de Jesus nessa galeria foi defendida pela autora da proposta, Érica Hilton. Não por ser mulher negra apenas, não por ter sido uma catadora que criou seus filhos no Canindé, na precariedade, mas que mesmo na miséria, com baixa escolaridade, ter produzido uma literatura fundamental para esse país. Uma mulher que é símbolo de coragem, de garra, de resistência, de perseverança. Se isso não é um exemplo à nação, o que será? Para ter o nome inscrito no livro dos heróis da pátria, é preciso a aprovação da Câmara e do Senado. Depois de aprovado na Câmara, o projeto que inscreve o nome de Carolina Maria de Jesus no livro foi enviado para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Justiça. Na opinião de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, recentes decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal estão minando a credibilidade da instituição. Ela acredita que a anulação de condenações da Operação Lava Jato, por exemplo, parece incentivar e promover a corrupção no Brasil. Adriana Ventura entende que o STF deveria atuar como uma referência ética, em vez de contribuir para o aumento da impunidade. A deputada considera que essas decisões monocráticas geram uma perigosa fragilidade institucional que ameaça a democracia. Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, critica o encaminhamento dado ao projeto de anistiar aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, afirmando que o Brasil vive um período de injustiça e parcialidade. Segundo ele, figuras corruptas seguem impunes, enquanto cidadãos comuns envolvidos em casos de menor gravidade estão presos. Nicolas Ferreira pondera não haver lei capaz de mudar o caráter de uma pessoa e que o verdadeiro valor está em lutar por convicções, mesmo sem a garantia dos resultados esperados. Ele apela à direita para manter seus princípios, sem ceder a coalizões com adversários que considera nocivos.
Segurança Pública. Sobre o anteprojeto que trata da segurança pública apresentado pelo governo federal a governadores, Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, avalia a matéria como inadequada, desnecessária e ineficaz. Para o deputado, o texto visa apenas concentrar mais poder nas mãos do Executivo. Em vez da proposta, Sargento Gonçalves sugere o fortalecimento das guardas municipais e medidas mais firmes no combate à criminalidade. O congressista alega ainda haver uma usurpação da competência para legislar sobre segurança pública e convoca o parlamento a resistir contra o que ele acredita ser mais uma interferência sobre o legislativo. Roberto Monteiro Pai, do PL, elogia o governo do Rio de Janeiro por desativar no estado 16 das 29 unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Segundo o parlamentar, a medida permite que cerca de 1.100 policiais sejam transferidos para batalhões, reforçando operações e promovendo maior segurança para a população. Roberto Monteiro Pai destaca ainda o programa Bairro Presente como uma iniciativa mais eficaz do que as UPPs, por integrar ações de segurança com assistência social e serviços médicos nas comunidades do Rio de Janeiro. Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, acusa a esquerda de semear o ódio e desrespeitar os valores da família. O parlamentar sustenta que um governo, quando minimiza o ato de furtar um celular, por exemplo, demonstra descaso com a segurança pública. Nelson Barbudo afirma que os estados do Nordeste, em sua maioria sob gestão de partidos de esquerda, registram índices de mortes mais elevados que o restante do país. O deputado reitera que o espectro político da direita é que valoriza a família e o patriotismo. Saúde. Com a prisão do secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, Dr. Zacarias Calil, do União, alerta para a crise administrativa na saúde pública da capital de Goiás. Segundo ele, a falta de medicamentos, ambulâncias sucateadas e condições precárias de atendimento são uma afronta ao direito básico à saúde. Dr. Zacarias Calil avalia que a prisão e o afastamento de servidores envolvidos em esquemas ilegais são importantes para proteger os recursos públicos e combater práticas criminosas. O deputado reitera seu compromisso com a boa gestão e elogia a atuação dos ministérios públicos e dos tribunais de contas dos estados no combate às irregularidades. Previdência. A Comissão de Previdência, Assistência Social e Família aprovou o projeto de Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, que flexibiliza os critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, por parte das pessoas com deficiência e autismo grave. Hoje, para ter acesso ao benefício, a renda per capita familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Dr. Fernando Máximo explica que o texto aprovado eleva a renda per capita para 2 salários mínimos, garantindo dignidade àqueles que mais precisam. Ciência e tecnologia. Tramita na Câmara projeto que visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes no uso de redes sociais. A autora do texto, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cita dados da Unesco de que 76% dos jovens de 9 a 17 anos usam as plataformas digitais sem nenhum dispositivo de proteção. A deputada explica que o projeto prioriza a obrigatoriedade de exibição da classificação etária em conteúdos digitais. Segundo Benedita da Silva, a medida busca promover um ambiente digital mais seguro e contribuir para a formação saudável da juventude brasileira. Votação. A Câmara aprovou a criação de empresa de navegação aeroespacial e concluiu a aprovação da Política Nacional de Economia Solidária. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações. A Câmara aprovou o projeto que autoriza a criação de uma subsidiária da empresa pública Nave Brasil para administrar a base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, explica o objetivo da proposta. A subsidiária Nave Brasil atuará no âmbito de projetos e tecnologias aeroespaciais sensíveis relacionados
relacionados à soberania nacional e essenciais ao desenvolvimento nacional. A subsidiária também poderá proporcionar resultados econômicos e sociais adicionais para o Estado brasileiro, pois ao preencher a lacuna existente da indústria nacional, contribuirá para a geração de novos empregos e para o desenvolvimento de pesquisa e inovação em setores estratégicos. A Nave Brasil é uma empresa estatal dedicada a prover serviços de navegação aérea, abrangendo serviços de tráfego aéreo, meteorologia e informações aeronáuticas. A nova subsidiária irá realizar projetos de interesse do Comando da Aeronáutica, como o lançamento de satélites para substituir contratos com empresas estrangeiras e deve utilizar recursos do Fundo Aeronáutico. Na mesma sessão, os deputados também analisaram as emendas do Senado e concluíram a regulamentação da Política Nacional de Economia Solidária. O deputado mineiro Patrus Ananias, do PT, defendeu a aprovação do projeto. Porque é um projeto que aponta na perspectiva, como eu disse e reitero, de uma sociedade solidária. Claro que nós queremos sempre o espaço do setor privado, da iniciativa privada, o espaço do Estado, mas é fundamental também o espaço da sociedade, da comunidade, das pessoas se integrarem e se articularem em busca de objetivos comuns. O texto aprovado, que segue agora para a sanção presidencial, cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Agricultura. O projeto que estabelece o Dia Nacional do Sorgo foi apresentado por Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul. O deputado explica que a iniciativa busca dar mais visibilidade ao cereal, considerado um importante alimento tanto para consumo humano quanto animal, além de ser relevante para a agricultura brasileira. Dr. Luiz Ovando também comemora o avanço do conservadorismo na eleição municipal de Campo Grande. Segundo o deputado, o triunfo representa uma mudança na liderança política do Estado e reforça o crescimento econômico da região. Trabalho. Ao se referir a um acidente de trabalho que resultou na morte de 2 terceirizados no polo petroquímico de Santo André, Vicentinho, do PT de São Paulo, criticou a lei da terceirização, argumentando que ela enfraquece os direitos trabalhistas ao excluir a responsabilidade solidária das empresas contratantes. Vicentinho elogia a atuação do Sindicato da Construção Civil de Santo André, representante dos trabalhadores mortos no acidente. Ao se solidarizar com os familiares dos falecidos, o deputado enviou também condolências à família de Ana Leite Coutinho, militante de seu partido na cidade de São Bernardo do Campo. Turismo. Marcelo Queiroz, do PP, celebra os avanços no turismo do estado do Rio de Janeiro, mencionando a importância de políticas públicas que impulsionaram o setor e os resultados positivos obtidos em 2024. O deputado também homenageia profissionais que marcaram a história do turismo no Brasil. Além disso, o parlamentar faz uma análise da concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que ocorreu em 2021. Marcelo Queiroz avalia que a venda da empresa aprimorou a prestação de serviços essenciais para a população local. Economia. Após o anúncio dos cortes feitos pelo Executivo nas despesas, o líder do governo na Câmara acredita em votação de medidas fiscais ainda em 2024. A repórter Silvia Munhato ouviu o deputado sobre o impacto das propostas. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que o Congresso poderá votar ainda este ano os projetos que o governo anunciou com novas medidas de ajuste fiscal. Mas outros deputados afirmaram que é preciso avaliar com cuidado se as medidas serão suficientes. Para José Guimarães, os parlamentares não devem levar em conta apenas o que o mercado financeiro acha das medidas. É assim que se governa. Não para o mercado, mas para todo o povo brasileiro, olhando para todos, o de baixo, do meio e de cima, porque é isso que o Brasil precisa. É essa reconstrução que estamos fazendo. E vamos votar até o final do ano.
essas medidas aqui na Câmara dos Deputados. O governo anunciou medidas que devem economizar cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, além de uma reforma no imposto de renda para viabilizar o aumento da faixa de isenção para R$ 5 mil a partir de 2026. Entre as medidas de corte de despesas está a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal, ou seja, ele seria corrigido pela inflação e teria ganho real entre 0,6% e 2,5%. A lei atual fala em inflação mais a variação do PIB. Também há um corte gradual do acesso ao abono salarial de um salário mínimo por ano. Hoje ele beneficia quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso cairia gradualmente para 1 salário mínimo e meio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda foi determinada pela Emenda Constitucional 132 e será enviada para ser discutida ao longo de 2025. Ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Os técnicos do Ministério da Fazenda informaram que a ideia é taxar quem ganha mais de R$1 milhão por ano com uma alíquota efetiva mínima de 10%. Mas quem ganha mais de 600 mil já teria algum ajuste. A maioria das pessoas paga mais que isso, porque a alíquota efetiva considera todas as rendas e deduções. A nova taxação alcançaria também os lucros e dividendos. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, acredita, porém, que a taxação dos que ganham mais não compensará a isenção proposta. Com outros 2 deputados, ele busca protocolar uma proposta de emenda à Constituição que propõe a correção do piso das aposentadorias e benefícios sociais pela inflação e não pelo salário mínimo. Ele acredita que as medidas propostas pelo governo não consideram o envelhecimento da população. O grande ganho é que o brasileiro que tinha uma idade média de 70, 50, dependendo do ano em que a gente visse, ele vai para uma longevidade de 70 e tantos anos de idade. E nessa longevidade, obviamente, a Previdência é muito onerada. E essa longevidade custa a saúde pública brasileira. Essa longevidade custa a Previdência do Brasil. E isso precisa ser administrado. Para o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o governo não deveria ter proposto mais ajustes para os militares, porque a categoria passou por reforma recente. Em 2019, já teve uma mudança do tempo de serviço dos militares, passando de 30 para 35 anos. Isso já houve em 2019. Então não precisa passar para 55 anos de idade. Em relação ao estabelecimento de regras para o cumprimento do teto salarial do serviço público, que é de R$ 44 mil este ano, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que a medida é necessária. E eu sou servidor público, sou professor da Universidade Federal do Piauí, tem benefícios que o conjunto da sociedade não tem. Por exemplo, na prática, há uma estabilidade no emprego do servidor público. Isso é um benefício gigantesco. Além de ter estabilidade e ganhar acima do teto, aí já passa a ser privilégio. De modo que eu defenderei com muita força a aprovação dessa medida na Câmara dos Deputados. O governo deve enviar novo projeto sobre os chamados supersalários para disciplinar o que pode estar fora do teto ou não. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. O governo anunciou um pacote fiscal que promete economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. João Daniel, do PT de Sergipe, elogia a medida e destaca que a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês vai beneficiar 35 milhões de brasileiros. João Daniel também avalia que o ajuste vai promover maior justiça tributária, uma vez que estabelece tributação de até 10% para os 100 mil brasileiros mais ricos. Para o deputado, a medida vai aumentar o poder de compra da população e, com isso, impulsionar a economia. Por outro lado, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a política econômica do governo, que anunciou corte de gastos de cerca de 70 bilhões de reais. Na visão do congressista, os dados apresentados pelo Ministério da Fazenda encobrem a crise que o país enfrenta, com o dólar em alta e a Bolsa de Valores em baixa. Maurício Marcon compara a situação econômica do Brasil à da Argentina antes da chegada de Javier Milei ao poder. Segundo ele, o governo do país vizinho alcançou em 1 ano resultados positivos com a implementação de políticas liberais. Ele acusa o governo brasileiro de vender
vender ilusões em vez de enfrentar os problemas reais da economia. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Luiz Adriano Seabra. Boa noite. Uma boa noite e um bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.